Ai, pessoal, eu tô tão cansada, mas tão cansada. Eu vinha vindo pra cá pra fazer a gravação do Pode Mais Elas de hoje, pensando até quando o meu corpo e minha mente vão aguentar essa rotina. Esse cansaço que vem se acumulando de ter que ser uma ótima profissional, de ter que estar entregando resultados de alta performance no trabalho e de chegar em casa e manter a minha casa maravilhosamente organizada e ter que organizar a agenda da minha filha e me preocupar se ela vai ter o que comer, se ela vai ter para onde ir passar a tarde, que horas que ela vai fazer as coisas e se ela está em segurança a 70 quilômetros de distância de mim. Como eu vou fazer para organizar meu caminho na estrada? E olha, veja bem, como eu vou otimizar o meu tempo na estrada para aproveitar e fazer mais alguma coisa, para esse tempo não ser gasto apenas na estrada, quando eu só queria não ter absolutamente nada para programar no próximo minuto. Hoje eu fiz um exercício. Eu me parei na frente do cemitério, que fica pertinho da agência onde eu Tô trabalho. ficando preocupada. Eu também. E eu olhei para aqueles túmulos e pensei, quanto tempo, quantas horas, quantos dias, quantos meses ou quantos anos, talvez, quanto tempo vai demorar para eu estar aí, num lugarzinho desses? O que vai ter valido dessa ânsia por estar fazendo coisas, produzindo coisas, e o meu viver, e o meu sentir, e estar tranquila, e estar no momento, como que vai ser isso? O que vai ter sobrado? Uma cinza que ficou num cemitério. E assim eu começo, se pode mais elas, interrogando a vocês como eu dou o andamento da minha vida. Eu já pensou em estudar? Cláudia, bancária e mãe. Chamamos a psicóloga Anete Roese vamos nesse fazer uma momento, não tenho intervenção. dúvidas. Você já pensou em fazer artes cênicas? Estudar artes cênicas? Olha, palhaço eu já tenho sido bastante, e tem me feito de palhaça também. Mas a Anete conhecendo, eu senti um fundo de espontaneidade nesse... Não, não, o meu relato, ele é totalmente real. Ele é real. Eu vim do último lugar onde a gente se divide a carona, assim, até em casa, que são uns 20 minutos, eu vim em prantos. Mesmo? Agora de exaustão. São 7 da noite, né? A gente costuma gravar nesse horário, né? Então A contextualizar. gente chega de um dia, todas vêm do trabalho. Né? Sim. Eu pensava que enquanto eu ouvi o relato, assim, espero que não seja um pedido de demissão do podcast. E aí eu pensava, eu não tenho esse direito. Cíntia, nossa Cíntia. Pois é, escutando também o relato da Cláudia, eu fiquei imaginando que para se chegar nessa situação, nesse sentir de exaustão, tem vários fatores que contribuem para isso, não é uma única coisa, né? E talvez quem está escutando, chegando agora, ouvindo, pode fazer uma observação equivocada, porque isso é uma situação de um dado momento, né? Mas que nem sempre é assim. E daí talvez a reflexão que tu nos convida, Cláudia, é sendo o tempo o ativo mais importante, sendo o tempo algo que não se negocia com o tempo, não tem como eu negociar tempo com o tempo, quais as escolhas que são mais assertivas dado o tempo que se está vivendo? E daí é para cada um, né? E é para cada um, e eu, assim, enquanto faço o meu relato, tenho convicção de que existem milhares de pessoas que se sentem da mesma forma e que param e olham para isso e pensam, mas espera aí, eu preciso estar sempre 100%. Outro dia eu vi e eu achei graça e gostei, gostaria de adotar, mas eu tenho uma dificuldade de adotar esse tipo de postura, mas era algo assim, hoje eu vou entregar o meu melhor, mas o meu melhor é 10%. É o que eu tenho e é o que eu vou entregar. Eu estarei entregando o meu melhor, mas é 10%. Eu tô controlando meu ar de ironia, né? Porque ela falou em adotar. Eu pensei, já faz tudo isso e ainda quer adotar uma criança. Já foi lá longe. Deixa eu adotar. Mas eu acho que a sociedade do cansaço, a ideia do tempo, como nós pensamos o tempo, né? Como nós produzimos a ideia do tempo, o que fazemos com o tempo é uma coisa de uma sociedade, é uma coisa de uma cultura, é uma coisa que
A gente produz esse estado de coisas, digamos, né? Então, e aí eu acho que sim, vem uma crise, vem olhar para o cemitério e pensar e chorar e entrar em conflito com esse manejo, né, do nosso cotidiano, do nosso tempo, das nossas coisas. E entrar em conflito com isso também é interessante, é importante, é necessário, porque é aí que a gente questiona realmente esse atual estado das coisas, né? Mas eu me lembrei, outro dia eu acho que já falamos disso, da Ingrid Guimarães, que faz um desabafo, assim, né? Quando ela fala das mulheres, né? Nós mulheres, diferentes talvez das nossas mães, essa geração ou essas gerações que adotaram como que dar conta de tudo, decidiram dar conta de tudo. Não só decidiram, né? Consciente e inconscientemente, Isso, talvez. porque as coisas também foram levando a isso. Mas aí ela diz, eu gosto muito do que ela diz, porque ela fala muito sinceramente, assim, como você agora, Cláudia. Deu errado, ela diz. Deu errado. Assim não dá. A gente... Ou como diz eu tinha uma paciente que dizia... A minha área, sabe, tem o pessoal da área das exatas, né? Eu sou das exaustas. Eu tô com ela. Eu trabalho com exatas, mas eu tô nas exaustas. Então, assim, bom, eu acho bom que a gente vá debater esse tema, porque a gente precisa repensar como que a gente está lidando com isso tudo, né? Vai lá, Cíntia. Respirada coletiva. Respirada. Vai, mas... É de muita reflexão esse momento, mas eu estava aqui pensando que eu sempre fiz muitas coisas e eu já tive épocas que eu me senti muito mais exausta, assim, apesar de eu ter um nível de energia e de motivação naturalmente acima da média. Isso eu tenho uma consciência. Mas nesse momento eu estou fazendo tantas coisas, mas por outro lado, eu me sinto num equilíbrio muito grande. E justamente enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, eu estou me permitindo coisas que eu não me permitia, mas talvez isso tenha, o sentir isso tenha uma relação talvez com a minha capacidade neste momento de viver o presente, de estar no local, apesar de muitas vezes estar com o aparelho celular junto, mas de não sentir essa pressão do celular. Talvez o fato de ter mudado essa perspectiva de tenho que responder tudo hoje, tenho que retornar para todos, mas eu me sinto num momento muito leve, apesar de estar fazendo muitas coisas, por estar me permitindo viver momentos que antes eu não me permitia, eu não sei. Mas a sensação de prazer, de realização, ela responde contribui muito bem a um gasto de energia, digamos, mas eu fiquei justamente refletindo o quanto disso é uma reação, ou uma capacidade de reação, ou de... o quanto vem da mente da gente esse sentimento, sabe? O quanto é cansaço físico e mental, e o quanto a gente tem a possibilidade de virar esse jogo. Talvez essa pergunta seja para a Nete. Pois é, mas assim, Luciana, se a gente pega o teu prazer em fazer as coisas e a tua realização, né, para fazer a equação, a quantidade de coisas que você faz e o prazer que elas te dão, o que isso resulta em termos de energia? Agora, se a gente pega uma quantidade enorme de coisas que a pessoa tem a fazer, que tipo de coisas ela tem a fazer e o prazer que ela tem nisso, ou a frustração que ela tem nisso, o resultado para a saúde mental é completamente diferente. Eu acho que Isso é uma bem das por aí. frentes, né? né? Sabe que dentro do mundo corporativo a gente fala do tal salário emocional, né? Porque eu sempre digo assim, a gente não se levanta de manhã e vai para o teu local de trabalho, independente de quem empreende ou quem está, né, no SLT, e vai dizer assim, hoje eu vou sair para ganhar tanto. Não é dessa forma que, na maioria das vezes, a coisa acontece. Tu vai lá para fazer o teu trabalho, porque tu faz uma entrega que tu acredita que tu tem capacidade de fazer, que é o que foi proposto para ti, que em um dado momento tu aceitou. Quando chega lá no final do mês e a gente fica com aquele sentimento, mas eu ganho muito pouco. Tem um pouquinho dessa equação. Eu digo, eu ganho muito pouco, porque eu faço isso, 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 e isso não me satisfaz, né, de forma
Aí eu olhar e dizer assim, pô, toda essa energia que eu tô colocando, meu tempo de vida, o que eu tô dedicando, e daí tem essa sensação, né, que claro, a Cláudia não tá falando de uma questão financeira, e tá falando sim do tempo dela, mas isso a gente escuta também muito dentro das empresas, que às vezes tu vai conversar com a pessoa e diz, mas eu ganho pouco, e daí quando tu começa a olhar e conversar e ver, geralmente os aspectos que vêm são muito mais ligados a isso que tu diz, de não ter um prazer necessariamente, ou uma falta de valorização, que tu chega no final e diz, não vale a pena. E daí esse não vale a pena compromete também esse bem-estar que a gente tem em relação às coisas que tu faz, porque tu gosta de fazer. Mas por outro lado, uma pressão, eu estava aqui lembrando agora, quando você diz, né, sobre o trabalho, enfim, né, eu me lembrei que, enfim, entre pessoas que eu já atendi, por exemplo, que têm mais de 70 anos, pensando, né, como que elas pensam o tempo, né? Mas eu me lembrei de situações onde pessoas com mais de 70 anos têm uma ansiedade enorme em ter que aproveitar a vida. Eu preciso aproveitar a vida, eu preciso fazer um monte de coisas, eu não posso quase assim descansar porque eu tenho que produzir coisas de modo que eu tenha a sensação de aproveitar a vida. E aí eu acho que por trás disso tem uma pressão enorme para que as pessoas façam uma infinidade de atividades para que elas possam mostrar, né? E que isso então seria avaliado como que, bom, realmente essa pessoa tem uma vida que vale a pena. Então a gente não faz mais as coisas com um sentido de que aquilo me traz um contentamento, uma satisfação, mas talvez quantidade pela quantidade pela de relevância coisas. social ou pelo reconhecimento dos outros. Não é um Vem prazer uma que palavra você está nesse tendo, caso, né? que é performar, Pois né? é. Performar o tempo todo. Sabe? Como é que disse Nunca na história da humanidade, a humanidade teve que performar tanto, né? É isso aí, eu acho que esse é o termo. Mas tem uma outra questão que eu ouvindo a Cíntia falando assim, mais ligada à questão do trabalho, que nos diferencia, né, nessa questão da sociedade do cansaço, que nos diferencia, assim, de épocas anteriores, quando o chefe estava ali, né, cobrando. E essa questão do desempenho, de performar no trabalho, coloca o chefe dentro da nossa cabeça, né? É a gente sempre... Porque, afinal de contas, é tudo meritocracia, né? Então, assim, você tem que... O desempenho, se você desempenhar bem, você vai conseguir tudo que você quiser. Então, aqui, na minha cabeça, tem uma Cláudia chefe. E ela não é uma chefe legal, sabe? Ela é uma chefe que quer que eu produza mais, que ela acha que eu tenho que entregar mais, que se alguém da equipe olhou com uma cara de que esperava mais, então eu realmente tinha que ter feito mais. Cadê os 102% todo o tempo, né? Imagina dizer para essa chefe que tá na minha cabeça que trabalho... hoje é 10%. E se no trabalho é assim, imagina a mãe, Cláudia. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso, assim, do que tá dentro da gente, do que a gente entende. Então, nessa reflexão cemiterial que eu fiz hoje, para não dizer mórbida... Temos que acrescentar essa palavra no dicionário. Vamos. Inclusive, eu acho que nós podíamos fazer um glossário do Pode Mais Elas, com as porque tá palavras, saindo, outro dia também saiu conceitos, novos conceitos, sim, né? Sim. É uma das coisas, assim, que eu pensei, né? Que essa chefe que tá aqui dentro, ela que se dane, né? Porque ela vai comigo lá para baixo da terra. Mas eu quero levar que é feliz, que aproveita os momentos. E que é claro que a vida não é só felicidade, aproveitar momentos. Mas eu quero poder estar, em algum momento, relaxando sem estar me preocupando, realmente descansando. O que é realmente descansar para ti? Para mim, o sentimento é de ser desimportante. É aquele momento que tu não é importante para ninguém. Não ser necessária. Eu não sou importante para minha filha. Não é que eu perdi a importância, mas ninguém eu não naquele precisa de momento. Mim naquele momento. Eu sou desimportante. Só sou eu e eu. Inclusive, eu não sou importante naquele momento nem para mim. Pra mim, sabe, é tipo aquele dia que tu fica de pijama, tirada. Sabe qual é o momento? Sem planejamento nenhum.
onde eu sinto essa desimportância, talvez, né, trazendo a palavra, é quando eu tô dirigindo. Gente... Mas tu é muito importante, tu vê lá, hein? Não, mas é muito. Olha, agora quando tu falou, eu fiquei pensando qual é o lugar que eu me sinto assim. Nossa, quando, sabe, se tu pegasse... Mas não é pelo fato de estar, entre aspas, desperdiçando tempo produtivo? Não, é uma coisa que eu tenho prazer em dirigir. Eu gosto de dirigir, então acho que tem uma coisa assim, e principalmente se sair sem rumo e sem ter uma necessidade de hora Mas olha que interessante. para chegar. Meu Deus, e para mim é um momento muito assim de, tipo assim, não tem que dar satisfação para ninguém. É que se tu estiver no sofá, tu sabe que tu tem condições de estar fazendo outra coisa. Quando Pode tu tá ser. dirigindo, tu só pode estar dirigindo. Pode ser. Então, olha que cômodo o teu descanso ser no momento que tu não pode fazer outra coisa. Porque tem isso. Aí você senta no sofá e pensa assim, mas podia estar lavando a roupa, podia fazer tal coisa depois, eu vou ter que fazer. Podia, né? Ou tem que fazer. Mas isso tem relação também com o pensamento. Porque pra tu te sentir assim, porque tu pode dirigir fazendo um monte de coisas. Não pode, Luciana. Isso vai contra a segurança no trânsito. Me diz quem é que dirige consciente pensando, engatei a primeira marcha, vou virar pra esquerda, tem que ligar o pisca. Não, a tua mente tá em outro espaço. Às vezes não sabe nem que caminho que fez. Pois Mas eu tô aqui. Já cheguei a descuidar, não sabe que música tá tocando. Aqui, eu acho que tem Eu acho que tem um momento mesmo assim de relax na direção, gente. Pois é, mas eu acho que aí tem uma questão que quando a gente vai lá para as meditações zen, que nos convidam a quê? A justamente tentar focar em uma única coisa, que é o que a gente perdeu nessa sociedade, onde a gente não pode mais sequer dirigir, porque você apenas está dirigindo. Você tem que fazer várias coisas simultaneamente. Pelo menos escutar música, um podcast, alguma coisa. Né? Não é possível que você está dirigindo Só em silêncio, dirigindo só em pensando na silêncio, direção. Pensando. Então a gente não consegue mais fazer uma única coisa, né? E aí vem essa ideia de que descansar é uma perda de tempo. Se você não faz nada, você está perdendo tempo. E se a gente não faz nada, só descansa, a gente fica meio que obsoleta, não está produzindo, não está nem postando nada, tu não está Como é que tu mostrando não para tá ninguém. estudando? Mas se for por postar, se for por postar essa semana eu ainda existo. Pois é, mas eu até me preocupei que hoje nós ia estar em 3. Pegando uma coisa muito geral, que tu precisa performar, e para performar tu tem que aparecer. Né? Tu tem que te mostrar, tu tem que... Se não tiver o reconhecimento sempre... social, não existe? Isso, essa é a E questão olha que hoje, doido né? isso que a Nete está dizendo, que é muito verdadeiro. Tudo que tu olha, quando a gente fala de... Daí vamos trazendo isso para a tecnologia de marketing social. Tu vê tudo que tem que postar todo dia. Reels tem que ter tanto tempo. Os stories tem que ser em sequência. Ou seja, esteja sempre. Não é? Porque senão tu não existe de alguma forma. Não é? Exato. Eu assisti essas aulas, mas eu deletei. Mas assim, agora quando me chamou a atenção, porque quando a Nete falou, é isso aí, né? Eu acho que também essa fase é boa. Mas aí a crítica que eu li assim sobre essa coisa, né? Que eu acho que a gente buscar um equilíbrio é sempre uma coisa, né? Quando a gente chega nesse ponto de uma exaustão, de ter que chorar, de ter que pensar, olhar para o cemitério e te dar uma tristeza profunda. Claro que a gente não é o tempo todo assim, todo mundo assim, né? Mas o perigo que se corre é que a gente faz tudo e não se aprofunda em nada. Essa eu acho que é a grande questão que está por trás disso. E a sensação, por que tanto se fala em saúde mental? A sensação, ela é muito ruim, a sensação que fica é de uma inutilidade. Porque a gente não consegue mais sentar, parar e fazer associações, ter criatividade, ser a gente mesmo, né? Ser espontânea. Uma vez, lá atrás, estudando psicodrama, que trabalha muito com a ideia da espontaneidade, né? E aí a gente teve que ir lá nas origens para entender o que é a palavra, já que a gente está falando de glossários. Glossário. Qual é a origem da palavra espontaneidade, né? Espontaneidade vem do latim sua sponte, que quer dizer estar de acordo consigo mesmo. Ser você mesma.
Eu acho muito Eu já tinha um legal. e-mail assim, eu mesma. Eu mesma, isso. Depois me Porque roubaram ele. a gente Não está consegui mais. sendo, o que está acontecendo? Está todo mundo sendo o outro. Está todo mundo querendo ser o outro e imitar o outro. E a que leva a isso? A um distanciamento de si, consequentemente uma frustração de si, porque tu te perde de ti mesma quando tu te distancia de ti, repetindo o outro, a outra. E aí, claro que isso gera um vazio, uma sensação de não saber quem você é. Por isso que, então, o descanso, ele não é uma perda de tempo. O descanso vai ser sempre um reencontro consigo mesma. Saber quem se é, buscar dentro de si, na quietude, no silêncio, no não fazer nada, o reencontro, dar-se conta, ter a percepção do que eu gosto, do que eu quero, do que eu ainda sonho. E das pequenas coisas, que no fim das contas a gente sempre volta nisso. talvez, inclusive, colocar nessa também o que eu não quero, né? É, que eu acho isso muito Que importante. Essa clareza. Essa Tão clareza. importante Porque quando quanto. tu estava falando assim de se reconhecer e eu, assim, esse ano aconteceu uma coisa assim, teve um dia que foi uma virada de chave. Uma pessoa me mandou uma mensagem e me colocando assim, tu tá diferente. E eu fiquei pensando, será por que eu tô diferente? E só isso. A pessoa só escreveu isso, tu estás diferente. E eu fiquei pensando, o que será que essa pessoa quer dizer com isso? Uma pessoa que eu sei que tem estima, carinho por mim, então assim, foi uma provocação muito interessante. Eu fiquei pensando o que é. Mas com esse incômodo, quando tu fala assim dessa exaustão, com esse incômodo que estava algo faltando na Cíntia. E daí eu comecei a olhar algumas coisas minhas, resgatar algumas coisas, e foi muito no momento assim também, de silêncio, de ficar fechadinha, sabe? Num dia de dirigir, fiz uma coisa muito doida, assim, de pegar o carro, sair e não disse pra ninguém onde ia, e essa coisa assim, e ficar pensando o que era, o que tava de diferente. E daí eu vi que era essa coisa muito de essência, assim, sabe? De coisas que eu gostava em mim, que eu gostava de, inclusive, até essas coisas simples, de uma roupa, de uma música, de uma coisa que eu gostava. E eu tinha deixado muitas coisas assim, esperando, tentando me encaixar num modelo que eu entendi que poderia ser interessante para ocupar um determinado espaço. E isso é muito perigoso, porque a gente se perde, olha, de forma muito forte. Gostei do que tu falaste, Cíntia, eu gostei. E acho que é muito acontece isso, né, da gente se perder, assim, e não é, às vezes nem é que você quer ser como o outro, mas a coisa vai te induzindo no trabalho, no dia a dia, e você vai seguindo, daqui a pouco você pensa, tá, mas eu não tenho, é a mesma coisa que se eu vou trabalhar do lado da Luciana, e eu tentar acompanhar o ritmo dela, nós somos diferentes, eu não preciso estar, e daí eu achar que eu tenho que estar com a mesma energia, cara, se eu, em uma semana eu entro em colapso. Mas quando eu estiver sentada tomando chimarrão, tu vai querer entrar no meu ritmo. Mas aí que tá, sabe? Então, assim, de se reconhecer. Quando você não se reconhece, acaba entrando nisso. Mas tem uma outra questão que eu fiquei aqui matutando quando a Anete falava sobre o silêncio, aquele momento de você olhar pra você e ver quem você é. Que, às vezes, olhar pra si é doloroso. Porque aí você reconhece as coisas das quais você abriu mão, né? Os erros que você cometeu, as coisas que você tem que você considera defeitos, e embora os defeitos são de todos nós temos às vezes tem alguns que a gente não quer aceitar, a gente prefere não enxergar. Então, que bom estar com a vida tão ocupada que eu não preciso olhar para isso. Também, em alguns momentos, acredito que esse excesso de coisas e de estar sempre com algum compromisso, estar sempre ocupada com alguma coisa, com uma preocupação lá para frente, eu não preciso fazer esse movimento de olhar para dentro, né? Acho que também tem essa fuga. E a gente foca muito na questão emocional. Claro que ela rege boa parte disso tudo, mas eu acredito que a saúde física, ela impacta diretamente nessa disposição também, nessa percepção do presente, porque no processo que eu estou vivendo agora, eu me lembrei de como era bom se sentir assim. E se eu já tinha energia antes, eu tenho mais energia ainda com quase zero de doces. Por quê? Porque o meu corpo não tá cansado, eu não tô exausta, eu não tô mais energia.
Desculpa, Cláudia, eu empresto um pouquinho de energia. Mas o que eu quero dizer é atividade física, uma alimentação mais leve. A gente come demais, a gente come muito, muito, muito. E no todo isso eu acredito que contribui. E alimentar o cérebro com informação, sim, também, mas não informação supérflua ou aquela coisa de fragmentos. Tipo, assistir um podcast como o nosso faz pensar. Eu assisto vários outros podcasts, estou assistindo podcast todos os dias. E me faz bem, me faz pensar, me faz focar em coisas diferentes. Às vezes eu escolho uns temas assim que não são do meu cotidiano, que não tem nada a ver com o meu dia a dia, com o que eu faço. E isso tem sido muito bom, porque leva a mente para outras dimensões. Luciana, mas você falou de comida, né? Você está fazendo dieta, né? Sim. Por isso que você está falando dessa experiência. Eu acho que, já que você falou nisso, né? Eu acho que cabe bem aqui, porque faz parte do modo acelerado de ser, comer muito. De tudo misturado. E sem pensar. Sem pensar. Sem planejar. Sem olhar o tempo, apenas consumir comida, sem, como eu digo, às vezes, nem sempre aquilo que comemos é um alimento. Né? E às vezes sem consciência também, porque na verdade daqui a pouco a pessoa está ali e nem se pedir para ela no final de um coquetel quantos docinhos comeu, ela não faz ideia. Não tem... É simplesmente porque, enfim, está ali e não tem noção de quanto comeu, o que comeu, que tipo de comida é aquela, e simplesmente virou um hábito impensado. E essa coisa, eu acho que de que muita coisa não é alimento porque não nutre, porque não alimenta, a gente apenas come aquilo sem tempo, come-se sem tempo, come-se sem pensar o que se está comendo. Ou pior, a todo tempo. Quantidade, o tempo todo, sem tempo. quantidade. Então, acho que hoje nós estamos sem comida aqui, né? Estamos sendo um bom exemplo. Eu acredito. Eu acho que estamos inspiradas né, pelo teu Vocês momento. faziam comida por causa de mim. Não, mas é que uma pessoa, quando ela muda de hábito, já reconfigura, né? Reconfigura um grupo, né? Mas eu acho a experiência de mudar o modo de comer é uma tentativa de voltar para si e se repensar, não é? Então é um movimento muito interessante. Acho que a coisa da comida... Bom, uma hora a gente pode fazer um podcast sobre isso, só sobre comida. Eu acho um tema bem interessante, porque... Vamos esperar eu comer melhor para fazer, pode ser? Eu também tenho que começar a comer melhor para poder... Senão a gente vai passar o pod todo. Eu tenho. Não, mas pelo nosso bem e pelo bem do podcast, é melhor. Não, mas tem uma observação de saúde que é muito verdadeira. Quando a Luciana falou da questão de estar se sentindo bem, de ter mais energia, olhando para o que está comendo, né? Daí, nesse, eu acho que cabe o tem, que precisa, porque eu vou falar de mim, da minha experiência, às vezes postergo. Não, amanhã eu vou dar uma olhada para isso, amanhã eu vou fazer. Cláudia, já é a segunda semana que eu tô fazendo exercício físico de novo. Tô entregando. Muito bom. Dancei essa semana. Jura? Muito bom. E essa coisa a gente até fala, às vezes, de encontrar o que é bom. Então, um tempo de qualidade, dedicando. E daí a alimentação também tem a ver com isso, porque foi muito legal sair. Quando cheguei em casa, tomei um banho e pensei, eu preciso... Bem isso, muito consciente, eu preciso comer. Não, eu não preciso comer. Bom. Mas essa daí, muito bom. sabe? Mas não... Mas eu preciso. Só que hoje já botei o pé já botei o pé na jaca, assim, hoje que foi um estrago daí, né? Gente, a minha pergunta já é assim, eu consigo comer mais uma coisinha? Tu não pergunta, eu consigo, eu preciso, não, eu quero comer. É que quero, eu já sei. Eu preciso, eu não vou perguntar, porque né? Então eu pergunto se cabe ainda mais alguma coisa. Não é exagero, eu não como assim. Mas eu também acho que essa relação com a comida, nossa, comida e exercício físico e sono, né? São três coisas assim. Que inclusive estão não sou muito referência, né? Mas não é a quantidade, sim. Eu ia dizer qualidade. Eu ia dizer que eu faço uma coisa só quando eu durmo.
Tu não sabe. Tu não sabe se tu não arranja os dentes, se tu não ronca. Não, se pra tu isso não... eu uso plaquinha, não Mas arranjo então, mais. pois é, viu? Fazia duas coisas, não conseguia só Mas tu dormir. sonha, né? Não sei se eu sonho, não lembro. Nossa, já essa combinamos noite passada bem. eu sonhei que eu tava surfando num trem. Sabe? Como assim surfando? Trem. Não conhece essa expressão? Meio 007, Tu não conhece? sim, sabe? Sabe, Sim, essa mas- expressão se usa nas cidades grandes. Ai, O desculpa, pessoal eu sou interiorana. surfa, Não conheço. surfam nos ônibus, assim, a gurizada se agarra num ônibus Surfa. e vai atrás no ônibus, pela cidade, assim, a mil, Pendurados do lado de pendurados fora. do lado de fora. Isso Se eu chama escuto também muito surfar no ônibus. E eu sonhei que eu estava surfando no trem. E aí alguém que estava no meu sonho, meu irmão, ele disse, não, agora a gente vai passar num túnel, né? Aí eu falei, não, então é melhor a gente entrar no vagão. Mas Super aqueles dias eu aventureira. sonhei, aqueles dias eu sonhei. Que Só que delícia como de de sonho. costume, Delícia de depois de sonho. uns dias eu não lembro do sonho, mas ele era muito real, assim, que eu levei umas 3, 4 necessidades, 3, Dias. 4 momentos para eu me dar conta que aquilo não era real. É Eu mesmo. já estava acordada olhando e ainda parecia real, mas enfim. E depois foi uma pena que não era Depois eu real esqueci. ou era uma... Não, ou era fora da casinha, era bem era fora da nada- caixa, assim, nada a era ver, nada a assim. ver, assim, quase impossível. Depois eu vou Mas- contar o último sonho que eu lembro, que deve ter alguma relação com a minha exaustão física. Que eu olhava no espelho e no lado esquerdo meu cabelo todo tava caindo, assim. Eu tava ficando careca de um lado, assim. E do outro lado ainda tinha cabelo, o cabelo ficava na minha mão. E era bem assustador, assim. E eu me senti como se fosse real. Porque eu acordei e botei a mão na minha cabeça e daí eu me dei conta, não, o cabelo tá aqui, não aconteceu nada. Porque pra mim era... Eu acho que já era eu pensando, mais um pouco, vou começar a perder cabelo, perder unha. A unha já deixou um pedaço outro dia aqui. Então Tudo é começou isso, no gente. podcast, tô ficando preocupada. Mas uma outra coisa, quando a gente fala do tempo, e a Cláudia começou falando isso, que é essa questão que, e agora parece que é moda a gente falar, aprenda a ter alta performance. Como se já não bastasse a gente ter que desenvolver, né? A gente aprendeu, né? Vamos combinar. E é isso que eu, As que eu mulheres, penso. com certeza. porque Tem quando- altíssima performance. Porque quando a gente fala de alta performance, talvez tenha que se definir, não é sobre isso, tá toda hora entregando, tem que entregar a todo tempo, tem que ser o melhor, porque daí a gente, com isso, acaba estimulando muito uma competitividade, que a gente luta tanto, né, para que a gente seja muito mais uma cúmplice, parceira da outra, do que ser necessariamente competitiva. E quando a gente vai para esse lugar de performance contínua, tem que estar sempre, talvez a gente perca um pouquinho dessa questão de olhar para o outro com mais empatia e querer apoiar. Porque se eu estou competindo, alguém tem que ficar para trás, né? Mas eu vou trazer um contraponto, Cíntia, porque depende como é encarada essa alta performance, porque eu tenho percebido que muitas pessoas que pregam isso, elas justamente pregam a alta performance, ser bom em uma coisa específica que te permite ter um resultado muito bom naquela coisa, justamente para tu ter a liberdade na gestão do tempo, tu ter mais tempo para outras escolhas, tu poder fazer atividade física, tu não... Depende a abordagem que a pessoa fizer, porque se tu tiveres uma performance, vamos pensar no campo profissional, onde esse termo é muito usado, né? Se tu tiveres uma performance muito boa em determinada coisa que tu fazem e tu te focar em fazer aquilo e fazer aquilo bem feito e te gerar o resultado da alta performance, talvez tu não vá que nem uma doida querer abraçar o mundo e fazer tudo o tempo todo, né? Sim. Porque o perigo, no meu ponto de vista, é a alta performance em tudo. Sim. Ou em detrimento de tudo. Porque agora eu vou querer ser a melhor profissional em determinado nicho, em determinada, e eu vou fazer a troco a qualquer preço. Né? Aí mora o perigo. Mas eu acho que cabe uma reflexão. Eu acho que a gente volta àquele ponto inicial, né, da Cláudia, que é um pouco essa cobrança que é introjetada, então ela existe na sociedade, mas cada qual individualmente introjeta isso, como já dizia Foucault, né? A gente não precisa mais do hospital psiquiátrico, da polícia, tudo ali dentro. Né? Da religião, porque nós já aprendemos, nós já introjetamos, né? A polícia, né? A psiquiatria, a religião, porque a gente se cobra.
Então, acho que a performance é isso, assim, tá, tudo bem, eu trabalho, faço meu trabalho, e tudo bem, não, mas eu devia comer melhor, direito, eu devia praticar atividade física, eu devia ser uma mãe melhor, eu devia produzir conteúdo para postar, para, né, ser reconhecida, eu devia... Então, vem todos esses eu devia de tudo aquilo que eu não faço e o que impede de a gente ter descanso, que é o que a gente aqui está falando, assim, que a gente não consegue mais descansar, porque tem que olhar, né, aqui, o que está acontecendo, que tem que estar informado o tempo todo, né? Eu lembro que a época que eu dava aula, eu ia dirigindo, eu ia escutando 3 estações de notícias, porque eu tinha que estar informada, e aí eu lembro que um belo dia eu me questionei assim, por que eu tenho que saber o preço do dólar? Tipo assim, né? Por que eu tenho que saber o preço já do tinha dólar? Google para responder? Todo dia falavam o preço do dólar. Eu tinha que escutar o preço do dólar todo dia. Já tinha o Google? Não, claro que Mas tinha. se precisasse... Eu sei, mas se precisasse... Como eu ia escutando muita rádio, Sim, né? eu Claro, cada vez eu Pegava um era tipo quase de... assim, entrava intervalo, propaganda de uma, eu É, já ia para outra, para outra. não perder uma notícia. Pensa que Mas eu as acho que coisas na funcionam questão assim. da alta performance, Lu, tem um pouco disso, assim, que tu tem que ser bom, né? E eu acho que ainda tem um outro ponto, me parece que é muito real isso, que dependendo o estágio onde tu tá, profissional ou de vida, mais ainda é exigido. E eu acho que essa eu acho que é dessa performance, assim, sabe? O que é que as pessoas esperam de ti? E daí volta de novo, então, para essa questão que a gente também acaba se cobrando. E como é que as pessoas me percebem em relação a isso? Porque se eu deixo de ser isso que as pessoas imaginam ou criam de perspectiva, o que eu tô perdendo com isso? E a gente... Tem mais uma questão, eu acho, de tudo isso, sabe? O que eu imagino que tu espera de mim. Não, Sem pedir. Muitas vezes nem é o que tu espera. Tu só espera, Cláudia aí, vem aí, faz as coisas dela, ela sabe... E eu acho que tu espera que eu venha e revolucione o podcast, dance em cima da mesa, faça uma pirueta. Vocês percebem que sempre volta no eu? Sim. Enquanto a Anete falava, eu estava aqui pensando, e aí eu peguei meu celular para olhar o cronômetro, quanto tempo nós estamos papeando aqui, né? Papeando, tá bom. E aí entrou uma mensagem, sabe aquelas notificações? E entrou uma mensagem, quando começam as aulas? E é uma informação que eu não tenho e que não depende de mim. Em outro estágio da minha vida, eu já ficaria tensa, pensando, eu não tenho resposta, já estão me pressionando, já querem saber. Duas coisas. Uma, estão te pressionando. Estão me pressionando. Sim. E outra, como que eu não tenho essa informação? Meu Deus do céu, eu sou incompetente. Mas hoje, simplesmente, eu olho para essa mensagem e eu não permito que ela me Mas afete. é a versão Luciana 4 pontos, tá? Não precisa responder. Não, mas é isso que eu quero trazer para quem está acompanhando. Como que eu reajo às coisas? A forma como eu reajo, penso, sinto, imagino, vai determinar como eu me sinto. Eu concordo, Luciana. Concordo. Porém, duas questões. Uma que não é sempre tão simples assim, né? Mas vale o exercício. Vale o exercício, lógico, vale o exercício, até porque nas pequenas coisas, se você já consegue mudar, já dá um alívio para E a gente também não vai ter alta performance nisso o tempo todo. E nem todo mundo, nem toda mensagem é isso, nem toda mensagem é a mensagem que eu não posso me importar e nem responder. E tem aqui uma questão que fazem piada, fazem teatro, a Anete gosta das encenações, né? Que é aquela história do, eu tenho 10 tarefas para fazer, eu fico paralisado, olhando para as 10, porque eu não sei o que fazer primeiro. Tem situações em que bate um pânico tão grande, porque, mas aí vão me dizer assim, mas você tem que fazer uma ordem de prioridade. Porque você tem... Meu amigo, tem horas que a ordem de prioridade é todas, e aí? E a sensação que eu tô procrastinando. Mas não tem como fazer todas, né? Cláudia. Exatamente. Só que, não, ok, mas tu entende que a pressão que tu sente é tua?
Não, essa pressão não é minha, porque as 10 coisas para ser feitas não fui eu que inventei. Mas é que qualquer outra pessoa no teu lugar poderia olhar para as 10 coisas e pensar, vou seguindo. Sabe caixa de supermercado? Há um tempo atrás fiquei fazendo análise das pessoas que estavam ali, assim, uma análise inconsciente, tentando entender o comportamento humano. Eu, naquela época, me imaginei assim, se eu estivesse nesse caixa, eu não seria feliz. Por quê? Eu me senti extremamente ansiosa em deixar os outros esperando. Então, se tivesse 3, 4, 5, 6 pessoas na fila do caixa em que eu estava atendendo, eu ia acelerar o ritmo, sabe? Chaplin ali, não. Tipo, Sim, eu ia vamos fazer acelerar o isso, ritmo, porque eu ia querer atender as pessoas o mais rápido possível. E aí eu observei uma moça que estava lá, no seu ritmo, trabalhando. E o seu ritmo era muito, muito, muito mais lento, entre aspas, do que seria o meu ritmo normal, sem estar preocupada em atender rapidamente as pessoas. Mas ela estava feliz no seu ritmo, fazendo o seu serviço, concentrada, fazendo o que tinha que ser feito no ritmo dela. E eu fiquei pensando, cara, ela é feliz, ela está no lugar certo. E eu pensei, não, ela vai ser demitida, porque as pessoas vão ficar insatisfeitas. Mas aí, tu entende o que eu quero dizer? Mas aí que tá, eu não posso ser demitida. Se eu for demitida, quem vai pagar as minhas contas? Tu entende? Mas, Então não é sempre Não, você exato, que decide, às só vezes que não tem o que fazer. Exatamente, só que assim, ó, tu tem um tempo e um limite. A gente é o conflito entre o indivíduo e a sociedade, né? Existem essas duas coisas e nem sempre a gente pode simplesmente ser o que a gente quer. Não posso fazer férias a hora que eu quero, dependo do, né, do emprego e tem uma cobrança. Mas no mundo agora eu quero profissional e social. dividir uma experiência, Cláudia. Eu tô falando agora isso, assim, tem 10 coisas para fazer e eu recebi eu acho que foi assim, um feedback, né, do meu gestor. E ele disse assim, a gente teve que aprender um pouco a lidar contigo, né? E eu na hora eu fiquei pensando, será o que ele vai me dizer sobre isso, né? E ele já tinha me dado logo assim que eu cheguei, ele disse assim, aqui nós temos um jeito que a gente responde meio rápido, a gente responde, e eu, tá, tudo bem, achando que eu conseguiria dar conta de responder na velocidade que eles esperavam de mim. Passou um tempo e aquilo estava realmente me deixando muito incomodada, assim, porque eu não estava conseguindo. Só que eu entendi que eu priorizo pessoas, essa coisa de estar assim, ó, fisicamente junto, para mim, ganha disparado de eu ter que sentar e responder um e-mail, mas não tenha dúvida disso, Vai procrastinar o que tu não gosta. Vou deixar lá e vou atender as pessoas. E acabei fazendo isso muito mais. Foco nas pessoas que estão ali fisicamente junto comigo, ou a pessoa que liga, ou quando alguém me chama, acabei focando muito mais nisso. Só que eu também entendi que isso era o que precisava naquele momento, que era o que eu podia entregar também. E daí, quando tu fala da performance, eu sou muito mais do mesmo que qualquer. Eu sou assim, muito melhor fazendo isso do que. Não, os e-mails não são importantes. Cíntia, então tu deixava. Não, porque às vezes eu pegava o e-mail e vou lá falar com fulano, que isso aqui que ele botou no e-mail, eu posso falar com ele. Aí me mandava. Próxima vez que eu precisar falar com a Cíntia, eu vou estar lá. Eu demoro pra responder. Mas aí que assim, bate na porta, usa o sistema mais. Epa. Sabe? E daí eu comecei a fazer isso. E daí agora ele chamou de novo e me deu um feedback. Ele disse assim: olha, tu fez uma coisa que foi bacana. Tu fez a gente se comunicar mais, porque é um modelo que não era. As pessoas sentadas na mesma sala, mandando WhatsApp, e-mail. E para mim isso é muito difícil, porque eu sinto muita falta da interação física com as pessoas. Claro que a gente sabe que isso não é possível sempre, mas é uma coisa que fez, e daí de novo, daí despertou algo que eu estava precisando, é contato com as pessoas. Eu funciono melhor assim. Eu acho que também tem, sabe, dessa coisa assim da gente... Se tu tivesse feito o que tu imaginava. Que eles esperavam. Tu estaria triste, para a empresa teria sido ruim. E, né? E assim não, tu fez aqui. Só que, claro, como eu falei antes, nem sempre é possível, Nem mas sempre que bom é possível. que foi. Imagina a gente gravando aqui esse podcast, cada uma na sua casa, né? É. Seria do mesmo jeito? Não seria. Né? A gente está vendo que a coisa presencial, isso voltou, graças a Deus, depois da pandemia, e a gente, pelo menos no Brasil, é mais feliz assim, né? Mas aqui, eu anotei aqui, hoje luxo é a capacidade de pensar claramente, dormir profundamente, mover-se lentamente e viver silenciosamente em um mundo projetado para impedir todas essas coisas. Mover-se lentamente doeu.
não faz parte das minhas metas. Não, é luxo. Não quero ser luxuosa. Ela diz assim, Em relação a luxo. isso. Luxo Não, é é um luxo quando o conseguir ir mundo quer que tu contra. faça outra coisa e tu Eu pode fazer entendi. isso. Porque Só não que é eu, que tu tem é que eu tô querer. irônica. Ah, tá. A questão Modo irônica é, acionado. é que a questão é que, às vezes, claro, a gente também responde ao mundo exatamente com tudo que o mundo está impondo. Isso é que a gente está discutindo aqui. Talvez a gente simplesmente esteja respondendo com aquilo que o mundo está impondo. Né? Por que a gente está Vários gravando um surtos. podcast? Vários surtos psicóticos. Com tudo, burnout, Qual é o nosso por exemplo, propósito? o burnout. O que é o burnout? Uma doença, o burnout é uma doença do mundo do trabalho, é uma doença da exaustão. A gente está falando de, bom, quando a gente quer colocar isso, a gente está falando de descansar, né? Ou de fazer tantas coisas simultaneamente, e esse conflito, né? Mas a gente também está falando disso porque a gente se dá conta de que a gente vive num mundo onde está numa sociedade adoecida. Sim. Por que é? Ficou curiosa com o Não, que eu tava tentando ler o que ela tava escrevendo. Olha só, Mas de cabeça para baixo, assim, tentando ler. E eu, nossa, hieróglifos, eu não entendi. Mas é Não, como... sabe o que eu tava provocando aqui, né? Por que a gente grava um podcast? Tá a onda do podcast, todo mundo faz podcast, a gente resolveu fazer um podcast. Mas qual é o nosso propósito? Palavrinha, né? Que perturba tanto. Agora sim, eu tava refletindo. Beleza, assim, ó, é maravilhoso receber o feedback das pessoas, né? A gente convidou algumas pessoas, sei que a NET vem fazendo isso com mais frequência que a gente, mas eu fiz um momento, assim, de convidar várias pessoas para ouvirem e os feedbacks foram maravilhosos. E aí, eu parei para pensar, eu disse, não, faz sentido, esse é o nosso propósito, é impactar pessoas, interagir com pessoas. Mas aí eu parei para pensar mais do que isso. Eu não sou fissurada em lá quantas pessoas assistiram, quantas visualizaram e tal. A minha felicidade por chegar aqui, tá aqui com Esse vocês. momento. Sabe, é por fazer, não é É o pelo... momento de pelo pensar, resultado, de falar, de... Eu não vou me frustrar se chegar lá e ninguém assistiu. Mas assim, eu sei que se a gente se esforçar, muita gente vai assistir. E tem a Mas é o questão momento aqui. do que bom... Pois é. Elas poderem, depois, sabe, entre elas, entre eles, nas O famílias, quanto nos isso amigos. multiplica, é maravilhoso. Porque tá o que a te gente sentindo fala melhor, aqui- Cláudia? Eu estou me sentindo melhor. Certamente eu estava aqui no momento, não estava pensando em outras coisas, então isso já foi um ganho, né? A NET não me olha com cara de psicóloga agora. Eu penso que nós podemos deixar as pessoas em casa refletindo sobre isso, agradecer por terem paciência e espero que não tenham se apavorado muito com o meu relato inicial, falando em cemitério, mas eu convido vocês a darem uma passadinha e olharem para ver se não é para o mesmo lugar que vocês vão. Aproveitem a vida. O convite para o seu eu, para encontrar o seu eu, Anete, para finalizar. A dica para quem está se sentindo que nem a Cláudia. dica para mim é: mulheres, descansem. Homens, deixem as mulheres descansarem. E descansem também, né? Podem, Alguns mas precisam. Sim, mas eles conseguem mais fácil. Mas eles não deixam as mulheres descansar. Isso vale para as famílias da gente. Pronto. Ai, momento já de desabafo. sei, já sei onde eu vou multiplicar esse podcast. Vou botar Sabe para a rodar. forcinha do destino? Vai chegar, vai chegar Recado lá. tá dado. Vai chegar lá. Aproveitei esse momento para mandar um recado.